Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. O Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo as transmissões. Os irmãos estão entrando ainda, né? Vamos fazer uma oração, uma breve oração até os irmãos todos se conectarem. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos. Amém. Que o Senhor tem falado para nós. Amém. O Senhor não tem cessado o teu falar. Senhor Jesus. Tua palavra tem sido abundante. Amém. Senhor, nesses tempos finais, Amém. esses tempos de tribulação, Ó Senhor. o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado. Por isso, o Senhor possa sustentar a cada um. Senhor, a cada família que está assistindo agora, o Senhor vá de encontro. O Senhor abençoando cada lar. Senhor, abençoa os irmãos em João Molevade. Senhor, as pessoas que estão assistindo. Senhor, cada família. O Senhor abençoa com essa palavra. O Senhor possa nos ganhar com essa palavra, nos encorajar. Nós dependemos totalmente do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Essa semana nós começamos a desfrutar do último livro da série Deus nos chama para o seu reino e glória, que é o estudo de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E o encargo desse volume, o último volume, do penúltimo volume, afinal, o que detém o anticristo. E a mensagem dessa semana, ela é a perseverante como o terebinto e o carvalho. Amém. O Senhor possa nos dar a luz essa noite, para a gente desfrutar e tocar nessa palavra. Senhor Jesus, irmãos, nesse estudo de 1ª e 2ª Tessalonicenses, nós temos visto que o Senhor tem dado deu uma estrutura de cuidado para a igreja. Essa estrutura de cuidado é a fé, o amor e a esperança. 1ª Tessalonicenses 1:3. Os irmãos quiserem abrir a Bíblia em casa, aonde vocês estiverem. Amém. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da obra da fé, da abnegação do vosso amor, do labor do amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor. Da perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos a obra da fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Irmãos, esse é o tripé da igreja. É a estrutura da igreja, e essa estrutura, essa fundação, essa base, é o que o Senhor quer cuidar, usa para cuidar de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, só existe uma verdade nesse universo. Só existe uma verdade, que é Deus. Deus é a única realidade nesse universo. O resto é mentira. Senhor Jesus. E Deus, Ele traz essa verdade para nós por meio da sua palavra. A palavra de Deus que produz a fé, a obra de fé em nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos lembrar daquele caminhãozinho, né? Aquele caminhãozinho que traz, o caminhãozinho da palavra, que traz a fé objetiva para dentro da nossa fé subjetiva. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nós nos desviemos dela. Nós vamos nos agarrar ao falar profético, ao falar que o Senhor tem dado para nós nesse tempo atual. Senhor Jesus. Irmãos, nós necessitamos dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra, essa fé, essa obra de fé que vem por meio da palavra, em Hebreus 11, no capítulo 1, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Hebreus 11, aqui mostra algo maravilhoso, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que se não veem. A fé, aqui certeza, é substância. Senhor Jesus, Amém. É a substância de Deus. A fé traz a realidade de Deus para nós, irmãos. Traz a substância de Deus. Amém. Hebreus capítulo 1, no versículo 3, fala assim, ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, a substância exata do seu ser. É a mesma palavra para certeza. Ou seja, quando eu toco na palavra com fé, eu toco em Deus. Deus se faz real para mim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, por isso nós precisamos da palavra. Essa palavra traz Deus como verdade para nós. Fora de Deus, irmãos, é um caos, mentira, né? Ó Senhor Jesus. Mas Deus é a única verdade. Amém. E essa verdade, irmãos, vem por meio da palavra. E para eu tocar na verdade, eu preciso usar a minha fé. A fé objetiva, que é o próprio Deus, ela é completa. Mas a minha fé subjetiva, a minha fé, a sua fé, precisa ser alimentada com a fé objetiva, que é o próprio Deus. E para isso eu preciso da palavra. A palavra precisa trazer para nós essa verdade. Irmãos, vamos desfrutar de João, capítulo 1, 14, de uma maneira rica, maravilhosa, né? Senhor Jesus, a fé, o amor e a esperança. A nossa esperança é sermos glorificados com o Senhor na sua vinda, né? Ó Senhor Jesus. João 1, 14. Ó Senhor Jesus. Aqui fala, no versículo 1 fala assim, ó. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra, que é o verbo, era Deus. E a palavra é Deus. Então Deus que é a palavra, no versículo 14 fala que e a palavra e o verbo se fez carne, tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Jesus, a nosso alvo, nossa meta é a glória. Aleluia! O Senhor quer nos conduzir à glória. Mas o que trouxe Deus para nós, irmãos, o que trouxe Deus para nós foi a palavra. A palavra, ela se substantificou em Jesus. A palavra, o verbo, se tornou um homem, que é Jesus. E essa palavra, que é Jesus, trouxe a graça e a verdade para nós. Ó Senhor Jesus, quando eu invoco o Senhor, ó Senhor Jesus, eu toco nesse verbo da vida. Amém. Eu toco na palavra viva. Eu toco no próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, você quer receber graça agora? Você quer desfrutar da graça de Deus? Você pode invocar aí na sua casa. Ó Senhor Jesus. E cavar. E você vai da fonte das águas da salvação. Amém. Desfrutar do próprio Deus. Você pode tocar em Deus, tocar na pessoa de Deus. Isso é graça. Graça é Deus sendo dado a nós por meio de Jesus gratuitamente. Amém. Toda vez que eu invoco o nome do Senhor, irmãos, eu desfruto da graça. Amém. Toda vez que eu vou na palavra com o Espírito, quando eu desfruto a palavra com o Espírito, irmãos, eu toco na graça. Senhor Jesus. E essa graça, que é o desfrute de Deus, ela não pode ser só a graça. Essa graça precisa me levar para a realidade, para a verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, a palavra em si,
A letra, ela mata, só conhecimento. Mas eu preciso do meu espírito, irmãos, exercitar o meu espírito para me achegar à palavra com o meu espírito. E quando eu desfruto a palavra com espírito, quando eu toco nessa palavra com espírito, eu ganho graça. Irmãos, e essa graça abundante, que é o nosso Deus, essa fonte inesgotável de vida, que eu posso desfrutar, que eu posso tocar, Senhor Jesus, essa graça, que é o próprio Deus, ela precisa transformar na minha realidade. Ela precisa transformar na verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Vieram por meio do Filho unigênito. Então, queridos irmãos, eu preciso pular da graça para a realidade. Nós estamos vivendo em tempos conturbados, numa situação, um caos. O mundo está sem referência, irmãos. O mundo não tem referência. As pessoas não têm referência em líderes. Nós estamos sem referência até na ciência. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. Um contradiz o outro. Pessoas estudadas, pessoas com pós-graduação, mestrado, doutorado, estão todas perdidas, né? Não sabem o que fazer. Está sem referência. Mas eu e você, nós temos uma referência. Amém. A nossa referência é a verdade. Aleluia. Que é o próprio Deus sendo dado para nós. Irmãos, eu preciso desfrutar da graça, mas essa graça não é para só falar que maravilha, nós desfrutamos da vida da igreja, desfrutamos da palavra. Essa graça precisa trazer a realidade. Precisa trazer um viver que expressa o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Meus irmãos. Aleluia. E transformar, irmãos, para imprimir essa verdade, o Senhor quer imprimir Ele em eu, em mim e você. O Senhor quer imprimir essa verdade, essa realidade, que é a pessoa dele, irmãos. O Senhor quer infundir os atributos divinos dentro de nós. A sua natureza divina, a sua natureza humana, o Senhor quer colocar esses atributos dentro de nós. Não é um conhecimento bíblico, não é letra, mas é a pessoa de Deus, irmão, sendo expressa, sendo colocada no nosso ser. Ó Senhor Jesus. Por isso ele se tornou homem. Esse homem Jesus, ele teve esse viver humano elevado, irmãos. Ele teve esse viver humano de sofrimento, de dores. Ele viu o que é a natureza humana. João capítulo 2, aqui no final do capítulo 2, fala que o Senhor sabe o que é a natureza humana. Ele mesmo experimentou a natureza humana. Então, irmãos, ele sabe o que eu e você está passando. O Senhor sabe o que está acontecendo. Irmãos, quando João estava na ilha de Patmos, a segunda visão que ele teve, em Apocalipse capítulo 4, ele se achou no Espírito, ali nos versículos, ele se achou em Espírito, e quando ele se virou para ver com quem falava com ele, ele viu um trono. E alguém assentado no trono. Amém. Irmãos, o Senhor está no trono. O Senhor, ele é soberano. Ele sabe tudo o que está acontecendo na terra. Ele sabe da minha situação, da nossa condição. Nós temos passado por várias tribulações, várias situações. Irmãos que perderam familiares. Senhor Jesus, irmãos que estão enfermos, sem falar na pressão psicológica. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está no trono, irmãos. Amém. Ó, e o Senhor quer... Senhor Jesus, Amém. Irmãos, e o Senhor, ele quer ganhar nosso coração. Amém. Dentro de todas essas situações, Senhor. ele quer fazer algo em nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.
Lá em Gálatas 4, no versículo 19, fala que Paulo, ele já estava sofrendo as dores de parto até Cristo ser formado em nós. Nossa. Até essa verdade, essa realidade, que é a pessoa do Senhor ser gerada em nós. Nossa. E são dores de parto, irmãos. Nós estamos nas dores de parto. O filho varão, irmãos, está sendo preparado. Amém. O filho varão está sendo formado. Amém. Está sendo formado no meio de nós. Amém. Irmãos, sinta-se incluído nessa formação, nessa preparação de filho varão. Amém. Senhor Jesus, irmãos, tudo que nós temos passado, todo o sofrimento, toda angústia não é vão. Não é vão. O Senhor, Ele quer formar com essas dores de parto o filho varão em nós. Amém. O Senhor quer nos fazer vencedores. Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, por isso nós precisamos nos apegar à palavra. A palavra, e esses versículos eu vou ler. 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, versículo 9. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 1, 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteis a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Evangelho aqui, a palavra, trouxe uma mudança de vida na vida dos tessalonicenses. Verdade. O Senhor, diante de toda essa situação, quer trazer uma mudança de vida no nosso viver. E Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses no capítulo 2, no versículo 13, fala assim, 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, o Senhor quer operar em nós, por meio da palavra. Amém. Senhor Jesus. E essa palavra precisa estar acompanhada com o meu crer. Eu preciso crer, irmãos, na palavra. Eu preciso me apegar em algo que é concreto. Amém. O que é concreto nesse universo? É Deus. O que é concreto, irmãos? É a palavra. Quando eu vou à palavra com o meu espírito, eu toco na substância de Deus. Isso é concreto, irmãos. É algo apalpável. O resto é mentira. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos nos apegar à palavra, que é a verdade. Amém. Essa verdade vai trazer transformação no nosso viver, vai trazer salvação. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, Efésios 4. Efésios 4. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu já vou para o ponto, irmãos. Eu estou querendo chegar no ponto da mensagem já. Efésios 4. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, no versículo... Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Seguindo a verdade em amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Amém. Eu preciso seguir a verdade, essa verdade precisa ser impressa em mim para que haja o amor, o labor de amor. Irmãos,
Nós temos desfrutado agora de Timóteo, e Timóteo, 1 Timóteo 3,15, fala que a igreja ela é a coluna e base da verdade. Irmãos, aonde nós somos os guardiões da verdade, aonde há a verdade? Na igreja. Se eu abandonar, irmãos, esse viver da igreja, esse viver de ter comunhão com os irmãos, viver de oração, de desfrutar a palavra, porque o viver da igreja não é só o viver de reuniões, irmãos. Nós estamos num período que nós não estamos tendo reunião. Nós vamos parar? Nós não podemos parar, irmãos. Nós precisamos continuar vivendo a vida da igreja. Amém. Senhor Jesus! E o viver da igreja não é só um viver de reuniões. É o viver de reuniões, é o viver familiar, e é o viver social e o de batalha espiritual. Essa semana nós travamos uma batalha. Senhor Jesus, uma batalha de oração. Amanhã nós vamos travar uma batalha de oração. Amém. A meio-dia, amanhã, domingo, meio-dia, nós fomos chamados para travar uma batalha. Então, irmãos, isso é vida da igreja. Nós detemos a verdade. Senhor Jesus. Nós, na igreja, tem a verdade. Mas eu preciso estar nesse viver, irmãos, para estar guardado de tudo que é mentira, tudo que é falsidade, de toda essa situação que traz angústia, que traz desânimo. Eu preciso estar guardado no viver da igreja. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos 5. Senhor Jesus. Mas, irmãos, o Senhor quer formar, está ocorrendo, agora nós estamos numa reta final. O Senhor quer formar o filho varão, o exército de vencedores. Então, há dores de parto. Então, para essa verdade ser imprimida em nós, irmãos, as situações vêm, as tribulações, as situações estão ocorrendo, mas tudo isso, irmãos, é para produzir em nós algo maravilhoso, algo precioso. Nós não podemos desanimar, irmãos. Eu quero encorajar os irmãos, mesmo nessa situação que nós estamos vivendo. Tantas notícias, irmãos. Os irmãos viram a lista de oração que nós tivemos essa semana. Vários encargos, várias situações, N situações, né? Só no nosso meio, sem falar no que está ocorrendo no mundo, né? Mas tudo isso, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor quer produzir algo em nós. Amém. Senhor Jesus, Romanos 5, versículo 2, fala: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Irmãos, essa fé que nós obtivemos, que nos faz desfrutar da graça, nos leva a ter uma esperança. Essa esperança é a glorificação. Senhor Jesus. Versículo 3. E não somente isto, amém, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, a palavra experiência é que a tribulação aqui produz a perseverança, e essa perseverança nos aprova. Amém. Aqui, experiência, no grego aqui, a palavra mais correta para ser traduzida é aprovação. É um obreiro aprovado. Então, diante de todas essas situações que nós estamos vivendo, irmãos, todas essas tribulações, o que o Senhor quer? Nos aprovar. O Senhor quer nos dar experiência de desfrute, experiências de oração, experiências de desfrutar a sua pessoa. Para quê? Para que a gente seja aprovado. Irmãos, se nós estamos passando essa condição de tribulação, de aflição, nós não vamos passar como os gentios. As pessoas que não têm o Senhor, irmãos,
elas passam por tribulação, mas não têm um fim proveitoso. Elas não têm esperança. Nós temos uma esperança. Amém. A nossa esperança é ser glorificado com o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Por isso, irmão, não desanime. Não fique pensando que essas coisas só acontecem conosco, com essas coisas que nós não podíamos passar por essas situações. Aqui fala que a tribulação, ela produz perseverança. Amém. O Senhor quer nos fazer perseverantes. E a perseverança que é para aprovar. Senhor Jesus. Versículo 5. Ora, Amém. a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, 1 Pedro, Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero já entrar no ponto da mensagem. Eu já estou delongando aqui. 1 Pedro, irmãos. A partir do versículo 6 fala assim, ó. Nisso exultais, embora no presente. Senhor Jesus. Vamos ler a partir do 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. Sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, o Senhor vai nos guardar. Não fique desanimado, não fique desamparado. O Senhor está guardando com o poder dele. Senhor Jesus, não vamos desanimar com tudo que nós temos visto, tudo que nós temos ouvido. O Senhor tem nos guardado com seu poder. Irmãos, tem alguém sentado no trono. Amém. Senhor Jesus, mediante a fé pela salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, se necessário, o Senhor não quer nos ver sofrer. O Senhor não quer ver o povo dele sofrer. Mas, se necessário, nós vamos passar por várias provações. Mas aqui mostra que, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, o Senhor quer nos aprovar, irmãos. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando o Senhor voltar naquele dia, na aurora, irmãos, nós vamos exultar, nós vamos ficar alegres, porque valeu a pena passar por tudo isso. Amém. Senhor Jesus, a minha fé, a sua fé, irmãos, é esse ouro precioso, é esse minério precioso que precisa ser purificado, irmãos. E o fogo vem, as provações, as situações vêm para purificar a nossa fé. Senhor Jesus, ainda tem muita mistura, irmãos. Ainda eu tenho muita mistura. Ainda tem muitas coisas em mim, muitas dúvidas, muitos medos, temores, coisas que misturam com a minha fé. O Senhor quer tirar tudo isso com fogo. O Senhor quer tirar nossas incertezas, as nossas inseguranças, Amém. A nossa velha maneira de viver. O Senhor quer tirar as coisas que nos impedem de desfrutar a sua vida. Senhor Jesus, por isso Ele usa essas situações. Então, é para um ganho proveitoso, irmãos. O Senhor quer nos aprovar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e para que o Senhor quer nos aprovar? O Senhor quer nos aprovar porque, como eu falei, o mundo não tem referência. Não existe referência, irmãos, em lugar nenhum nessa terra. Por isso o Senhor está preparando um exército de pessoas que são referência. O Senhor está preparando a minha casa, a sua família, a minha família, os irmãos. Senhor, viver da igreja, Senhor Jesus, para ser uma referência. Então agora eu vou entrar aqui no encargo da mensagem, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a referência, eu vou ler primeiro, eu vou inverter a ordem do alimento diário. A referência, irmãos,
quando Deus ele queria falar para Abraão, ele dava um endereço. Irmãos, quando Deus quiser levar alguém na presença dele, ele também vai dar um endereço. Ele vai dar o endereço da sua casa, ele vai dar o seu nome, o meu nome. Aqui, quando o Senhor ele falou a Abraão, no versículo, quando ele chamou Abraão e fez a promessa para Abraão, fala aqui, ó, no versículo 6, eu vou ir direto aqui no ponto, tá, irmãos? Capítulo Gênesis 12, versículo 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão, o Senhor apareceu para Abraão num carvalho de Moré. Qual que era a referência aonde Deus apareceu para Abraão? No carvalho de Moré. E ali Abraão ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor, Senhor Jesus. Irmãos, se eu for para a casa de algum irmão, vocês vão me dar a rua, o nome da rua, o endereço. Então aqui era o endereço. O endereço era o carvalho de Moré. Senhor Jesus. E depois no capítulo 13, no versículo 18, também o Senhor, aonde ele teve comunhão com o Senhor, era um carvalho, eram carvalhais, era uma floresta de carvalho. Ali fala, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, essa referência aqui, aonde Abraão teve comunhão com o Senhor, essas duas vezes, era um carvalho. Senhor Jesus. Agora nós vamos ler Isaías, capítulo 6. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer fazer de nós referência nessa terra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu fico até nervoso, irmãos, para passar um encargo. Eu esqueci onde fica Isaías. Senhor Jesus. Irmãos, Isaías aqui, no início do capítulo 6, fala que Isaías viu um alto e sublime trono. O Senhor está no trono, irmãos. Creia nisso, irmãos. O Senhor está no trono. Ele é Rei e Senhor da nossa vida. Irmãos, o único lugar, irmãos, que o Senhor pode exercer a sua autoridade e o seu cuidado é o reino de amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Eu e você está no reino do Filho. Amém. Ele é Rei e Senhor. O Senhor cuida de nós. Senhor Jesus. No versículo 13 fala, mas se ainda ficar a 10ª parte dele, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a semente é o seu toco. Irmãos, aqui numa situação de caos, numa situação onde que a cidade vai ser toda destruída. Mas se ficar o toco, irmãos, se ficar o toco, por causa do toco, o que tem no toco? A raiz. Não consegue tirar a raiz. Aleluia. Aí por causa da raiz, irmãos, não consegue arrancar, que é a semente, ali é a semente. Irmãos, ainda há esperança. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer que a gente seja esse carvalho e esse terebinto. Amém. Nessa época tenebrosa. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo tempos angustiantes no mundo todo.
essa pandemia trouxe colapso no mundo todo. Desemprego, morte, nós estamos vendo tantas situações, irmãos. Nós estamos orando pelas pessoas que perderam seus entes queridos, mas, irmãos, nós precisamos ser esse carvalho e terebinto nesses últimos dias. Irmãos, e ser carvalho e terebinto é esse processo que o Senhor quer que a gente passe. O carvalho, ó Senhor Jesus, o carvalho, ele tem, inclusive a palavra carvalho é caer balo. O K é perene e balo forte. O carvalho ele tem algumas características. Por que ele é uma referência? Ele é longevo, tem árvores de 500 anos, 1000 anos. Senhor Jesus, a casca é muito sofrida e enrugada. Passou por muitos intempéries ali. Irmãos, e a gente não vê carvalho fino, não. É tudo tora, né? Enorme, né? Senhor Jesus, e as raízes são profundas. E as folhas, irmãos, ainda ficam vistosas. Não caem as folhas no inverno, nem aonde neva, irmãos. Olha só. O que isso nos lembra, irmãos? O que faz esse carvalho ser tão resistente e ser uma referência? Eu estava compartilhando com o irmão que quando eu fiz um serviço de topografia lá em Itabira, eu peguei um registro do imóvel de 40 anos atrás. Aí fala que a divisa era uma vala e no final da vala era um jacarandá. E esse jacarandá, nos tempos atuais, estava lá até hoje. Era a referência da divisa. Era a referência do limite. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor quer que a gente seja essa referência para as pessoas. Ó Senhor Jesus. Mas para ser um carvalho, irmãos, precisa de ter uma raiz junto às águas. Jeremias, irmãos, nós vamos ler isso aqui. Jeremias 17, versículo 18. Irmãos, Senhor Jesus, Jeremias 17, versículo 18, fala assim, ó. Os irmãos sabem de cor, né, por causa do hino. Ó Senhor Jesus. Amém. Jeremias 17, 18. 17, 7, perdão, irmãos. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. Irmãos, a nossa esperança é o Senhor. Amém. Porque ele é como a árvore plantada. É esse carvalho plantado. Amém. Junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Amém. Irmãos, pode vir qualquer situação. Pode vir seca. Pode vir calor. O calor pode vir queimando. Irmãos, as situações estão nos abafando, né? Situações de angústia. Mas não receia, não fica angustiado. Não fica triste. Às vezes nós até nos entristecemos, irmãos. Nós somos humanos. Mas nós não nos ressentimos. Nós não ficamos ressentidos. Porque nós estamos junto às águas. Nós estamos junto a esse falar profético. Irmãos, é muita água que tem passado. É muita água que o Senhor tem dado para nós. A gente precisa ser fiel para desfrutar a palavra. Fiel para seguir o falar do Senhor. Amém. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. Aleluia! Amém. A sua folha fica verde. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, as pessoas vão olhar para você. Elas vão ver a sua alegria no Senhor. Amém. Vão ver que embora está um caos, embora as situações são desanimadoras, irmãos, Senhor, tem uma família, tem uma casa, amém, tem um casal, amém, tem irmãos, amém, tem pessoas que a folha está verde, amém, tem uma igreja que a folha está verde, está vistosa, aleluia, estão alegres. O que está acontecendo com esse povo? Sim. Eles estão em outro planeta. Está um caos.
mas a folha está verde. Ó Senhor Jesus. Tem alegria Ó, no Senhor. Espírito, Ó, irmãos. Senhor Jesus. O Senhor é a nossa alegria. Ó Senhor Jesus. Senhor Ó Jesus, Senhor Jesus. a folha fica verde. Amém. A folha fica verde. Irmão, levanta da onde você está assim, a folha fica verde. Folha fica verde. Ó Senhor Jesus, Glória. desfruta disso, irmãos. Ó glória. Como que a folha vai ficar verde? Como? É porque tá a raiz profunda do carvalho ali, tá puxando água. Tá puxando água. Não tem chuva. Irmãos, não tá chovendo. As pessoas estão desesperadas. Não tem vacina, desemprego, mas a nossa fonte, irmãos, é o Senhor. Amém. A nossa fonte de alegria é o Senhor. Nós cremos que o Senhor vai cuidar de nós, vai nos sustentar. Senhor Jesus! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Ó Senhor Jesus! No meio da tribulação. E no ano de sequidão, irmãos, nós estamos nesse ano de sequidão. Amém. Nós estamos nesses anos de sequidão. Não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Ó Senhor Jesus! Irmãos, é isso, a verdade sendo imprimida em nós. Essa verdade que é Cristo sendo colocada em nós. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, é isso, irmãos. Jó 14, 7. Olha, irmãos. Vamos desfrutar Jó 14, 7. É outro hino, né? Depois nós podemos desfrutar, né? Os irmãos podem colocar a letra lá no grupo. A gente pode falar e cantar para os irmãos ali. Desfrutar. Quem sabe a gente liga uns para os outros. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Os irmãos que quiser cantar e jogar lá no grupo da igreja. Ó Senhor Jesus! Ó, aleluia! Amém. Senhor Jesus! Aleluias! Ó, porque há esperança para a árvore. 14:7. Jó 14:7. Pois mesmo cortada. Irmãos, se tiver cortada, ainda tem raiz. Ainda tem raiz junto às águas. Ó Senhor Jesus! Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará. Irmãos, brotará. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu trouxe aqui para os irmãos verem. Isso aqui é um jacarandá. Amém. Acho que os irmãos estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é o cerne. É a parte dura da planta. E é onde a água passa aqui, irmãos. E cada anel que se forma são anos de chuva, situações, e cada chuva ela engrossa mais. Cada chuva ela engrossa mais aqui, ó. Às vezes a chuva é tão abundante no ano que dá 2 anéis. E vai crescendo, e vai transformando num cerne firme. Essa parte não é tão firme, mas essa aqui é firme, é o cerne. Irmãos, isso aqui vai crescendo, engrossando. Glória. Senhor Jesus! Irmãos, mesmo as intempéries, mesmo por situações, é bom que ela vai criando o corpo. A raiz vai se aprofundando, mas ela vai desenvolvendo, irmãos. E vai ser firme. Vai ser uma referência. Você vai ser uma referência para as pessoas. As situações, as tribulações, vai fazer que você tenha um cerne firme no Senhor. Não vai se abalar pelas situações, pelas condições. Senhor Jesus! Senhor Jesus! E você vai ser uma referência. Uma referência para as pessoas edificar um altar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Assim como foi com Abraão. Senhor Jesus! Senhor Jesus! E fala aqui do terebinto. Irmãos, o terebinto, ele é uma planta, é uma árvore, que quando a casca dela é ferida, ela exala um perfume. Então, quanto maior o ferimento da casca, a seiva exala mais perfume. E é visto a quilômetros. Senhor Jesus! Irmãos, você tem um aroma, um perfume dentro de você, que é o Espírito composto, o Espírito todo inclusivo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, está dentro do meu e do seu Espírito. Esse perfume que é Cristo, ele quer ser exalado. Mas aqui no terebinto mostra que essa planta é só exalada quando há uma ferida, quando há situações.
Por isso, irmãos, é necessário. Às vezes é necessário às vezes essas tribulações virem, para a gente poder exalar o bom perfume de Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós não vamos desanimar com essa situação. Essas situações é para produzir em nós Cristo. Essa situação é para exalar Cristo. Essa situação é para nos levar para a glória. Amém. Senhor Jesus. E essa, irmãos, essa seiva do terebinto, ela serve para cura. Ela serve para... é um anti-inflamatório, um antisséptico. Os irmãos lembram de alguma coisa parecida na Bíblia também? Apocalipse 21, eu vou só citar. Os irmãos lembram lá que as folhas das árvores Sim. eram para a cura dos povos. Da vida. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tantas situações, irmãos. Tantas situações. Deixa o Senhor trabalhar em nós. Nossa. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar em nós. Nossa. Tantas pessoas precisam ser curadas. Nossa. Não só fisicamente, mas psicologicamente, espiritualmente. Irmãos, tantas situações, essas situações têm trazido tanta pressão nas pessoas, as pessoas têm ficado, não só o físico tem abalado com essa pandemia, mas a angústia, angústia, depressão. Irmãos, nós precisamos ser esse terebinto para curar as pessoas. Amém. Nós vamos deixar o Senhor trabalhar em nós. Senhor Jesus. Vamos deixar que a graça, que nós desfrutar da graça por meio da fé, essa palavra se transforme em graça, essa graça se transforme em verdade. Amém. Irmãos, vamos aproveitar essas situações para que o Senhor possa colocar um peso de glória em nós. Nossa. Experiências de peso de glória. Nossa. Irmãos, cada vez que nós oramos ali, que nós nos ajoelhamos e choramos diante do Senhor, é um peso de glória. Nós estamos lutando pelas coisas do Senhor, orar pelas pessoas, nós estamos tendo um peso de glória. Nossa. Quantas vezes, irmãos, o Senhor quer que a gente tenha uma experiência diferente com a Bíblia agora? Não é só uma letra, não é só um conhecimento, mas nós precisamos ser supridos com a vida de Deus, que há na Bíblia, que há na palavra, para a gente poder sustentar outros. Muitas pessoas dependem de nós, na nossa casa, a nossa esposa depende de nós, o marido depende de nós, os filhos dependem dos pais. Então nós precisamos, irmãos, ter essa estrutura de carvalho, junto às águas. Irmãos, nos apegar com mais firmeza. Amém. Vamos ler esse versículo? Amém. Como que é estar junto às águas? Senhor Jesus. Como que é essa experiência de estar junto às águas? A experiência de estar junto às águas é Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra, ao falar profético. Isso é estar junto às águas. Senhor Jesus, e ser esse terebinto que exala o perfume. Como que eu vou fazer isso? Irmãos, vamos mandar as transmissões da igreja para as pessoas. Vamos fazer com que as pessoas acessem o Instituto Vida para Todos. Vamos ligar para elas, vamos orar por elas, mandar áudio de oração. Nós tivemos uma experiência lá que a gente estava orando pelas pessoas no WhatsApp, mandando oração para as pessoas. Senhor Jesus, irmãos, vamos nos apegar à palavra. Nesses tempos finais, nós precisamos nos apegar à verdade. Estar junto às águas. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor Jesus, eu quero ler com os irmãos 2 versículos aqui que nós lemos sentimento, irmãos. Que, irmãos, não 2 Coríntios 4, Amém. versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, não é leve, não tem sido leve, né, irmãos? Nem momentânea, não é verdade? Mas aqui nós vamos ganhar luz. A tribulação aqui não é leve, nós cremos, nós não estamos
falando que o que os irmãos têm passado, o que cada um tem passado é leve, mas Pandemia, né? se comparado, irmãos, comparado a algo aqui, irmãos, é leve, é momentâneo. Creia nisso, irmão. Creia, se apegue nisso. Senhor Jesus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Irmãos, acima de toda comparação. Irmãos, nós não podemos comparar. Irmãos, tudo que nós temos passado, se comparado à glória do reino, irmãos, e é eterna, está junto com o Senhor para sempre. Irmãos, ali fala que o Senhor vai nos enxugar dos olhos a nossa lágrima. Nunca mais se haverá violência. Senhor Jesus, nós não vamos ser castigados pelo sol. O Senhor vai ser o nosso sol. O Senhor vai ser nossa alegria. Irmãos, esse é o peso de glória. Estar para sempre junto com o Senhor. Irmãos, é leve e momentâneo. Se comparado a isso, é leve e momentâneo. Então vamos aguentar como um carvalho. Um carvalho junto às águas, que é uma referência, que é firme, que tem um cerne firme, porque tem sido suprido com a palavra. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, eu quero desfrutar aqui também, esse aqui é um sentimento que nós tivemos de Abacuque 3,17. Se nós estivéssemos com os irmãos, a gente ia cantar Jeremias 17:7, nós iríamos cantar Jó 14:7 e nós iríamos cantar Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento. Olha que situação, irmãos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Irmãos, que isso? Não tem nada. Acabou tudo. Todavia, aleluia! Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés caminhar como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Ó Senhor Jesus, altaneiramente. Irmãos, com a cabeça erguida, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, todas essas situações é para nós nos achegarmos ao Senhor, nos apegar com mais firmeza aquilo que o Senhor tem nos dado, que é esse tripé da igreja, irmãos, a fé, a esperança e o amor. Irmãos, a esfera da igreja que vai nos blindar de toda essa situação. Ó Senhor Jesus, o Maurício mandou um áudio para mim. Ele teve Covid uma vez, Covid a segunda vez entrou no respirador, ficou fraco. O que ele falou para nós? Foi a oração da igreja que sustentou a minha vida. Irmãos, quantos milagres nós presenciamos essa semana, quando nós decidimos orar às 10 horas da noite ali. As pessoas foram curadas, saíram dos hospitais. Irmãos, muitos milagres. Irmãos, a igreja vai nos guardar. A esfera do viver da igreja vai nos guardar. A esfera da igreja é esse rio, irmãos. Por isso que eu preciso acompanhar, fazer um esforço de desfrutar as mensagens, a mensagem de sexta, a mensagem de sábado, a mensagem de domingo. Senhor Jesus, irmãos, lembrando, irmãos, amanhã, às 10 horas, nós vamos ter uma mensagem de atualização com o irmão Newton, no Instagram do Bucafé. Então, irmãos, amanhã às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma mensagem no Instagram do Bucafé. Irmãos, vamos nos apegar com mais firmeza às verdades, para a gente não se desviar dela. Vamos ser esse carvalho, vamos ser esse terebinto. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém.